Olá, meu nome é Gesivane Vieira. O tema de hoje é torre de adsorção, equipe formada por Camila Couto, Cleidson Gesivane Vieira, Maria de Jesus, Neuza Rocha e Neuziane Maia. O que são torres de adsorção? A adsorção é um processo de transferência de massa onde é observada a capacidade de alguns sólidos de se concentrarem na superfície de determinadas substâncias que estão presentes em fluidos, líquidos ou gases, fazendo com que ocorra a separação. O sólido sobre o qual ocorre a adsorção é o denominado adsorvente, enquanto as moléculas retiradas pela superfície são denominadas adsorvatos. A adsorção apresenta aplicação prática na indústria e na proteção ambiental, sendo útil em vários setores. Esse processo é um dos mais eficientes no tratamento de água. O ato de se colocar carvão, por exemplo, no interior da geladeira para retirar odores desagradáveis, compreende um saber popular bastante conhecido e útil. Tais odores decorrem da presença de substâncias voláteis que se desprendem ou que são produzidas na decomposição dos alimentos, mesmo em baixas temperaturas. Ao colocar carvão nesse ambiente, essas substâncias são retidas em sua superfície, diminuindo assim a concentração delas e a intensidade de seus odores. Uma das vantagens de usar o carvão para esse propósito é que ele pode ser utilizado várias vezes, cabendo aquecê-lo quando saturado para desprender substâncias nele aderidas e reconhecê-lo novamente no interior da geladeira. Figura 1, por exemplo, temos a ilustração do fenômeno da adsorção sobre o carvão. As bolinhas coloridas representam moléculas de gases hipotéticos A e B que circulam no interior da geladeira e que são adsorvidas na superfície do carvão, bolinhas pretas, após certo tempo. Devido à sua composição química e área superficial, o carvão apresenta uma propriedade importante chamada de adsorção, que consiste na retenção de substâncias líquidas gasosas ou dissolvidas em sua superfície. O fenômeno difere da adsorção, pois ocorre da absorção. O fenômeno difere da absorção, pois ocorre somente na superfície do material. Em algumas situações é difícil avaliar um fenômeno de adsorção ou absorção, sendo mais prudente dizer que houve sorção simplesmente. No caso dos fenômenos que envolvem o carvão, no entanto, prevalece o fenômeno de adsorção, a qual é explicada com base em dois tipos de interações que são a adsorção física e a adsorção química. A distinção pode ser basicamente atribuída à natureza e à intensidade das interações que ocorrem entre o material que adsorve, o adsorvente, e o material que é dissolvido, o adsorvato. Na fissorção, a interação ocorre por forças intermoleculares do tipo Van der Waals, interação de dispersão ou dipolo induzido, também chamado de força de London. Interações de polo-dipolo pode, por exemplo, na quimização, a união ocorre por meio de ligações químicas, normalmente covalentes, que tendem a um número de coordenação máxima com o substrato. Normalmente, as interações presentes na dissolução física também estão presentes quando ocorre a dissolução química. Por isso, é mais adequado descrever o processo de adsorção como uma combinação desses dois tipos de interação. Dando continuidade ao assunto, existem diversos fatores que influenciam o rendimento do processo de adsorção, como veremos, por exemplo, a área superficial do adsorvente, que em muitos casos emprega-se sólidos porosos para aumentar o acesso do adsorvato no adsorvente, aumentando assim a zona de transferência de massa. Temos as propriedades do adsorvato, que é uma substância líquida ou gasosa, que fica retida na superfície de um sólido adsorvente. Temos também as propriedades e potencial químico do adsorvente, que tem uma superfície sólida e insolúvel e geralmente porosa e com alta área de superfície que promove a retenção de outras substâncias. Esse processo deve ser feito com uma temperatura de 50 a 60 graus Celsius e com o pH de 2 a aproximadamente 6, as interações podem-se dizer que são de natureza eletrostáticas. E com o pH acima de 6,
a adsorção é praticamente independente. O equilíbrio das espécies é o efeito da concentração da espécie química na capacidade de adsorção, mantendo-se constante a massa do dissolvente. Como vemos nessa imagem, temos o tanque de adsorção, secador por adsorção e o leito fixo. E falarei sobre cada um deles. Um tanque de adsorção são 3 tanques em paralelo, na recuperação de benzina vaporizada, que nesse caso ocorreu num processo de fabricação de cintas adesivas. O secador por adsorção consiste em um processo físico que ocorre dentro de 2 torres de material adsorvente, que funcionam em ciclos. Enquanto uma torre produz ar seco, a outra regenera, e as moléculas de vapor de água fixam na superfície do material adsorvente. E por último, o leito fixo é o fluxo passa através de um leito de partículas em baixa velocidade, apenas percorrendo através de espaços vazios existentes entre as partículas estacionárias. E essa foi a apresentação do nosso trabalho.